Eu creio que é um tempo que vai ser um tempo breve, né? Que a gente vai poder estar junto, adorando o Senhor, porque realmente está nos fazendo muita falta o convívio, né, com os irmãos, e esse calor que a igreja tem, né? A Igreja Batista Esperança, né? Esse calor, esse amor dos irmãos tem feito muita falta para nós. E eu sei que tem feito falta para cada um de vocês, né? A gente está vivendo um tempo de confinamentos, né? A gente vê que o Brasil parou, o mundo está parando, né? Aeroportos, parou a questão da linha esportiva, Olimpíadas, os campeonatos de futebol, os eventos musicais de cantores, todos pararam, né? Então a gente está vivendo esse tempo, mas graças a Deus também que nós temos esse sistema de tecnologia que nós podemos aqui estar falando um com o outro, né? Eu quero deixar hoje uma reflexão do coração dos irmãos. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12. Será o nosso texto base para a nossa reflexão. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 12. Amém, pessoal? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. Depois disso, os moabitas, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que estás nos céus? Não és tu que governas todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tirastes os moradores desta terra de diante do teu povo, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles
nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizestes herdar? Ó nosso Deus, tu não julgarás, porque nós não temos força para resistir esta grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão voltados a ti. Amém, pessoal? Amém. Conseguiram acompanhar a leitura? Amém. Amados, Amém. esse texto, ele nos traz um conhecimento de um episódio bíblico muito difícil na vida do rei Josafá. Ele estava passando um momento de grande aperto, um momento de luta, de aflição. Alguns povos vieram contra ele, contra a nação de Judá e a nação de Jerusalém. E esse texto, ele mostra uma situação terrível na vida de Josafá. Era uma situação que era maior do que ele não tinha condições de resolver. Tanto que ele fala isso no versículo 12, que nós não sabemos o que fazer, né? Em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então é que nós vimos aqui claramente que Josafá, ele estava passando um momento de luta muito grande, muito terrível. Mas esse texto, eu quero trazer ao coração de vocês, queridos, as notícias que chegou na vida de Josafá. As notícias chegaram na vida dele de uma maneira muito forte, muito terrível. O versículo 2 de 2 Crônicas 20, atenta para a tua Bíblia, diz assim: alguns homens vieram dar notícia a Josafá, uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, queridos, vieram trazer notícias para Josafá. E as notícias não eram boas. As notícias não eram das melhores. A notícia era que 3 povos, com certeza mais poderosos do que a nação de Judá e de Jerusalém, aos olhos humanos, com a estrutura bélica bem maior, com a estrutura armada de recursos bem maior do que o povo de Judá, de Jerusalém, eram reinos mais equipados a nível de guerra. E essas notícias chegaram a Josafá, trouxeram as notícias até a Josafá. Eu vejo que nos dias de hoje, muitas notícias têm chegado, né, pessoal? Tem chegado nas nossas vidas, tem chegado nas nossas casas todos os dias, né? A televisão é o tempo todo dando mais notícias, está avançando, está chegando em outros países, o gráfico está... Essas coisas vêm tirar a nossa alegria, vêm deixar a gente um pouco neurótico, vêm deixar a gente desanimado, preocupado, muito ansiosos, né? E o versículo 2 fala que chegou as más notícias na vida de Josafá. Falaram que vieram trazer para ele notícias ruins. E o texto diz para nós que falaram para ele assim: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te. E já estão em Azazon. Ou seja, estão dizendo assim: olha, está vindo uma grande multidão que está vindo atacar vocês. Ou seja, está perto de vocês. Já está chegando até vocês. Já está chegando ao reino de vocês. Já está chegando à nação de vocês. Olha que notícia terrível, irmãos. Notícia de inimigos, 3 reinos vindo contra Josafá, e chegou até o coração a vida de Josafá. E é interessante falar assim: olha, já está perto de vocês, já está perto, é uma grande multidão, já está chegando aí muito perto. Queridos, as más notícias, elas chegam todos os dias.
As más notícias têm batido a nossa porta. As más notícias têm chegado pelos meios de comunicação. Você não precisa sair de casa mais. As más notícias têm chegado ao nosso ouvido todos os dias. Mas eu quero trazer aqui, queridos, algumas atitudes que Josafá ele teve diante desse quadro tão terrível, tão dificultoso, um posicionamento de um rei, de um homem de Deus, e o que Deus fez a essa nação, e o que Deus fez a esse povo, né? E o que Deus realizou diante de uma situação tão difícil, porque Josafá ele teve aqui algumas atitudes que eu entendo que são atitudes aplicáveis às nossas vidas e que possamos aplicar essas atitudes sempre nas nossas vidas. Eu sei que muitos têm aplicados, mas muitos têm recebido mais notícias e às vezes têm se desanimados, têm ficado para baixo, têm ficado angustiados, têm ficado tristes, mas nós cremos que o nosso Deus está conosco, porque o nosso Deus está conosco, irmãos. O nosso Deus, ele está ao nosso favor. Nós vemos aqui no versículo 3, que diz assim: então Josafá teve medo, resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. Olha só, amados, versículo 3 fala que Josafá teve medo. Amados, o medo é um sentimento que vem em cada um de nós. Nós não somos supermen espirituais. Vocês não são mulheres maravilhas espirituais. Nós não somos super-heróis espirituais. O medo, ele chega a cada um de nós. O medo, ele vem e ele chega ao nosso coração. Isso é tão verdade que a própria palavra de Deus, Deus sempre falou para os seus profetas, Deus sempre falou para os seus reis, Deus sempre falou para o teu povo: não temais, não tenha medo. Essa palavra de Deus, ela sempre vê o coração do povo dele. Não tenha medo, não temais. Deus, ele sempre falou isso ao teu povo. Em Êxodo 14, versículo 13, Êxodo 14, 13, ele diz assim: não temais, calai-vos, e vede o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O próprio Deus falou para ele: não temais. Deus, ele sempre tem essa palavra para quando nós estamos com o nosso coração triste, abatido, com medo, com receio, com dificuldade. Deus sempre ele fala para nós: não tenha medo. Porque a primeira coisa que Deus ele faz é tratar do nosso coração. Calma, fique em paz, aquieta o teu coração, não tenha medo. Calma, não temas. Ele teve medo. Josafá, ele teve medo. Mas o medo é algo comum que acontece comigo, com você, acontece com cada um de nós. Mas não foi o medo, querido, de Josafá ficar parado, de Josafá se esconder, de Josafá fugir. Mas foi o medo que fez Josafá buscar mais ainda o Senhor. Fala que Josafá, ele buscou o Senhor no versículo 3. Queridos, a Bíblia fala isso para nós. A palavra de Deus fala para nós: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Isaías 55, versículo 6, fala para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz que aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Então eu vejo claramente na palavra de Deus que Deus sempre nos impulsiona a gente estar buscando a face dele. Sempre nos impulsiona a gente buscar o querer dele, o agir dele nas nossas vidas. Não é um medo de ficar parado, mas é um medo de nós avançarmos para buscar o Senhor. Deus, ele quer que você busque ele nesse tempo na palavra. Deus, ele quer que você busque ele em oração. Deus, ele quer que você busque ele com a tua vida, com a tua família, clamando e invocando o nome do Senhor. Deus, a primeira atitude de Josafá, ele se colocou a buscar ao Senhor. A buscar o Senhor. Quem sabe não é isso que Deus está falando nos nossos corações, querido?
Quem sabe não é isso que Deus está querendo de nós, que Deus está requerendo de nós agora sairmos da nossa zona de conforto, da nossa vida às vezes estática, parada, mas se voltar mais ainda para buscar a face do Senhor, para buscar a presença do Senhor. Deus, ele requer isso de nós. E fala que Josafá, ele se colocou a buscar a face do Senhor. O texto fala para nós, querido, no versículo 3 ainda, que ele convocou um jejum em todo Judá. Olha só, amados, ele convocou um jejum em todo o Judá. Nós sabemos que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele pediu que a nação brasileira fizesse esse jejum, né? A gente sabe que o jejum é algo muito valoroso, é algo altamente espiritual, é algo que nos capacita, é algo que mexe com a ação sobrenatural de Deus, né? A palavra de Deus mesmo fala que casta de demônios se sai com jejum e oração, se sai com jejum e oração. Jejum é nós abrirmos mão das nossas vontades, das coisas que nós gostamos de comer, né? Para estarmos fazendo a vontade de Deus, para a gente estar mortificando a nossa carne, para estar exaltando o nome do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor seja pleno nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, estarmos jejuando, buscando a face do Senhor, diante do nosso Deus, que é todo-poderoso. Então o versículo 3 fala que ele busca o Senhor, que ele convoca um jejum diante de Judá. O versículo 4 fala que Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de toda a cidade de Judá para buscarem ao Senhor. Aqui eu vejo, querido, a comunhão do povo. Eu vejo aqui uma união. Eles se uniram, todo o povo de Judá, toda aquela gente. Queridos, Deus, ele ama como nós vivemos em comunhão. Nós estamos aqui em comunhão, queridos. Nós estamos aqui numa só concordância, numa só ligação, num só propósito, num só objetivo, num só entendimento. E fala que eles se uniram diante do Senhor para estar buscando o Senhor. Amados, a comunhão agrada o coração de Deus. Salmos 133, versículo 1, fala que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, isso é agradável ao coração de Deus, estarmos em união. Aquele povo esteve aquele tempo de se unir, de se voltar para Deus, de estar unido num só ligação, num só objetivo diante de Deus. O texto fala isso para nós, meu querido. E o texto diz para nós ainda, no versículo 5, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Eu vejo Josafá aqui em pé na comunidade. Amados, Josafá, aquele povo estava ali unido, mas Josafá chegou diante daquele povo para falar para eles por que eles estavam ali. Qual era o propósito de se unir? Qual era o propósito de estar buscando a face do Senhor? Tinha ali um propósito, tinha ali uma união, uma reunião de todas as cidades vindo, mas Josafá se coloca em pé no meio daquela comunidade, no pátio novo, e começa a explicar a ele qual era o propósito. Porque a reunião do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus, irmãos, tem propósito. A nossa comunhão, ela tem um propósito. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, queridos, com um propósito. Propósito de buscar a face do Senhor, propósito de estreitar um relacionamento maior com Deus, propósito de apresentar essa situação do país e do mundo diante do Senhor, propósito de buscar a face do Deus que é todo poderoso, do Deus que é todo glorioso, do Deus que é majestoso, do Deus que faz coisas novas, que tem realmente a última palavra para nossas vidas e para o mundo, queridos. Então Josafá se apresenta em pé ali para mostrar a eles que tinha um propósito, porque se reunir sem propósito, vira ali uma multidão de pessoas, um aglomerado de pessoas, mas Josafá se coloca em pé ali
para trazer a eles o entendimento do que estava acontecendo, o entendimento do que estava sobrevindo sobre ele, que ia acontecer, poderia acontecer com eles. Então as nossas reuniões, ela tem propósito. As nossas reuniões, ela tem um objetivo. As nossas reuniões, querido, ela tem um propósito sublime diante de Deus, queridos. Nossa reunião tem propósito. Amados, isso está no versículo 5. O versículo 6 e o versículo 7, eu quero ler com vocês. Josafá disse assim, depois ficou em pé no meio da comunidade: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que estás nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos e das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. O versículo 7. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Querido, Josafá, no versículo 6 e no versículo 7, Josafá, queridos, ele praticamente, ele fala com o Senhor, ele fala primeiramente da grandeza do Senhor. No versículo 6 ele fala assim: Tu, Senhor, é o Deus que estás nos céus. Ele faz uma pergunta: Tu, Senhor, é o Deus que estás nos céus, e não és tu que governa todos os reinos da terra. Josafá, ele começa aqui primeiramente engrandecendo o nome do Senhor. E ele fala: na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Josafá traz uma atitude aqui, irmãos, de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer que Deus estava sobre tudo e sobre todos, que Deus reinava sobre todos os reinos, que na mão do Senhor há poder e força. Josafá, ele traz aqui diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo os feitos de Deus, os atributos de Deus, querido. Josafá, ele fala isso aqui no versículo 6 e no versículo 7. Josafá, querido, ele reconhece a grandeza do Senhor. Josafá, ele fala isso claramente para nós, amados. Porque eu entendo, amado, que no meio à adversidade, à dificuldade, o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso. Nada impede o agir e o operar do Senhor sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Nada impede os braços fortes, potentes do Senhor sobre as nossas vidas. Josafá, ele engrandece ao Senhor, ele faz aqui o Senhor algumas perguntas, mas ele vai e reconhece a soberania de Deus. Ele fala assim para o Senhor: na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Ele reconhece a grandeza de Deus. Querido, glória a Deus, queridos, glória a Deus. O versículo 6 e o versículo 7, ele reconhece a grandeza de Deus. O versículo 9, queridos, Josafá, ele chega diante de Deus, dizendo assim: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha aqui, meu querido, Josafá aqui, ele começa a falar das promessas de Deus. Deus tem uma promessa para o teu povo. Josafá começa a se apropriar das promessas de Deus. Josafá começa a falar com o Senhor das promessas dele, feitas lá atrás aos seus pais, aos patriarcas da fé, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Josafá começa a se apropriar das promessas de Deus e falar da grandiosidade que há no nome do Senhor, meu querido.
Meu amado irmão, eu entendo que nós não podemos deixar isso parar, isso minar, isso sair do nosso coração. Precisamos crer nas promessas de Deus, queridos. Porque as promessas de Deus, irmãos, elas são infalíveis e elas são inerrantes sobre o teu povo. Deus tem promessas sobre as nossas vidas, querido. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Um Deus que é todo glorioso, um Deus que tem um domínio e poder na palma, na concha das suas mãos. Isaías fala para nós que agindo Ele, quem impedirá? A Bíblia fala para nós, irmãos, que esse Deus, Ele anda marchando em cavalo de vitória para salvar os seus ungidos. Êxodo capítulo 15, versículo 3, diz que ele é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Deus é poderoso, meu amado. Precisamos nos apropriarmos das promessas de Deus. E Josafá começa a se apropriar das promessas de Deus. Ele começa a lembrar das palavras do Senhor, das promessas do Senhor, enchendo o seu coração das promessas do Senhor. E é isso que nós temos que fazer nesse tempo de aflição, encher o nosso coração das promessas do Senhor. Encher o nosso coração de alegria com as promessas de Deus. Encher a nossa alma com as promessas do Senhor. Porque o Senhor, a nossa vida pertence a Ele, a nossa casa pertence a Ele. Deus não tem um ponto final nessa história. Deus tem uma vírgula e tem muita coisa para Deus realizar através da Igreja Batista Esperança, através das nossas vidas. Deus tem coisas grandes, meu querido. O versículo 10, ele fala assim: agora eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Amados, o versículo 10 e o versículo 11, Josafá apresenta a Deus a sua preocupação. Josafá apresenta a Deus a sua luta. Josafá, ele fala no versículo 10 e o versículo 11, ele fala para o Senhor sobre o que estava se levantando, que via contra ele. Ele apresenta o Senhor na sua oração a isso, meu irmão. O que eu quero trazer ao coração dos irmãos, querido, que no tempo de aflição precisamos tomar posse das promessas de Deus e continuarmos apresentando a Deus as nossas indagações, as nossas aflições, as nossas lutas, porque nós precisamos buscar a face do Senhor. Eu costumo dizer, meu querido, que nós precisamos fazer aquela ligação 333. Precisamos discar o número 333. Você já ouviu falar da oração 333? Que diz: clame a mim, que respondeste-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Jeremias 33:3. Precisamos invocar o nome do Senhor e apresentar a Deus as nossas aflições. Josafá, que ele apresenta a Deus a sua dificuldade, aquilo que via contra eles. Josafá coloca diante de Deus. E o versículo 12 diz assim para nós: ó nosso Deus, tu não o julgarás, porque em nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem nos atacar. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá agora, meu querido, ele fala para Deus que ele não tinha força. Ele fala que não tinha força. Ele fala que ele não tinha capacidade para resolver aquele problema. Ele fala que ele não tinha condições de resolver aquilo. Josafá fala que ele não sabia o que ia fazer. E eu vejo isso claramente diante de nós, irmãos. Eu vejo isso diante dos governos. Eu vejo isso diante de um presidente da República dizendo que não sabe o que fazer. Eu vejo isso diante de um prefeito aqui de Macaé dizendo que não sabe o que fazer, que tem que ficar em casa, que tem que fazer isso.
Eu vejo as pessoas perdidas sem saber o que fazer. Eu vejo as pessoas com pouca informação dessa coisa que está sobre o Brasil e o mundo. Josafá, ele diz assim para o Senhor: Senhor, nós não temos força diante dessa situação. Nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Não sabemos como resolver isso. Mas Josafá, ele fala algo tremendo, irmãos, que enche o meu coração. Ele fala assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Me dá aqui um entendimento, irmãos, de esperança, de dependência de Deus. Me dá um entendimento aqui de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. Me dá um entendimento aqui de se voltar para Deus e dizer: Senhor, não tenho condição nenhuma, não sei o que vou fazer diante dessa situação, sobre o meu trabalho, sobre daqui um mês como será, sobre daqui 2 meses se vai parar esse vírus. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação que chegou tão repentina na minha vida, eu não estou preparado para isso. Mas os meus olhos estão postos no Senhor. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Porque eu trouxe essa reflexão ao coração da Igreja Batista Esperança? Porque eu vejo como um texto muito propício à nossa realidade de hoje. Mas eu vejo claramente, irmãos, que o nosso Deus se faz presente. O nosso Deus se faz presente. O nosso Deus está atento a todas essas coisas. Eu quero ler com vocês, já estou praticamente quase encerrando, do versículo 13 até o versículo 15. O 13 até o 15, que diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Bemaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão, porque a luta não é vossa, mas é de Deus. A luta não é vossa, mas é de Deus. Precisamos nos apresentarmos diante de Deus, meu querido. Precisamos apresentar nossas vidas diante do Senhor, porque o Senhor pelejará por nós. Porque o Deus dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Porque o Deus dos exércitos está conosco. Eu quero orar com vocês neste momento. Feche teus olhos, no nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus. Continua abençoando os Teus filhos, ó Pai. Continua abençoando as suas vidas, as suas casas. Continua abençoando, ó Pai amado, a Igreja Batista Esperança. Continua abençoando, ó Pai, todo o Teu povo espalhado na face da terra. Continua abençoando, ó Pai, os Teus filhos. Continua abençoando o Brasil. Continua abençoando, ó Pai amado, este país, esses governantes. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando esta nação, este mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor envie a cura, que com um vento impetuoso, Ele venha estar soprando aos 4 cantos da terra, e dissipando esse vírus, que saia no nome de Jesus Cristo, que vidas venham a ser curadas, vida venha a ser liberta deste mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa esta nação, abençoa este mundo, abençoa os nossos governantes. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar nossas casas, guardar nossas famílias, guardar os nossos lares. Ó Deus amado, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que cuida de nós. Assim nós entregamos as nossas vidas, e assim nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus